Olá pessoal, então nós estamos tentando discutir o que seria ou o que é, né, a psicologia institucional. É, Fizemos aí por hora, né, um apanhado geral do que seria a psicologia institucional, a análise institucional e depois a psicologia institucional. E eu penso que nós começamos falando mais do que ela não é ou das suas contribuições. A ideia, então, aqui seria tentar começar a entrar em alguns autores que nos ajudam a entender, então, o que é a psicologia institucional. Veja, nós não entraremos ainda de forma específica nesses autores, o que nós faremos é um sobrevoo sobre o pensamento que cada um deles tem sobre a psicologia institucional, sem nos prendermos ainda a uma discussão mais abrangente sobre o que cada um está chamando de psicologia institucional, tá? Eu gostaria de iniciar esse chamado sobrevoo com um autor que foi muito presente na nossa cultura, que um argentino radicado em Belo Horizonte nos deixou faz pouco tempo, né, que é o Barendt. Então, o Barendt traz uma contribuição que se aproxima muito daquilo que foi falado no início do vídeo anterior, que seria justamente sobre o que são as instituições. Então, a primeira coisa que o Barendt coloca para cada um de nós é que a instituição ela se afasta completamente do que nós conhecemos como prédio, como local. Tá? Primeira característica importante do que seria a instituição por Barendt. O que seria então a instituição? Então, elas seriam lógicas, então as instituições são lógicas, e tem uma frase dele que ele vai colocar que as instituições são árvores de composições lógicas. Aí ele continua assim, né? Que segundo a forma e o grau de formalização que adotem, podem ser leis, podem ser normas, e quando isso não é enunciado de uma forma manifesta, pode ser hábitos ou regularidades de comportamento. Então, gente, de novo, podem ser leis, podem ser normas, e quando não enunciadas de maneira manifesta, podem ser hábitos ou regularidades de comportamento. Mas o Barendt coloca ainda um complicador, se é que nós podemos chamar assim, para compreender a instituição. Ela é inalcançável. Se a instituição é inalcançável, como eu posso compreendê-la? Então, aí o Barendt faz toda uma dedução que nos ajuda a entender qual seria a melhor ou as melhores formas de análise desse modelo institucional. Primeiro de tudo, está lá no compêndio dele. A instituição é inalcançável. Vamos pensar como ideia de uma instituição inalcançável é a educação. O que é a educação? Isso para ele seria instituição. Tá? Então, pensa o que é educação. Isso é a instituição. Como é que se alcança, então, a educação? Você não alcança. Mas você pode ter acesso à organização, que vamos pensando aqui numa realidade brasileira, é aquela que organiza, de certa forma, este pensamento aí sobre educação. No nosso caso, podemos sugerir que seja o Ministério da Educação. Então veja, pensamento sobre educação, a educação em si é inalcançável, a ideia instituinte. Mas nós temos uma organização que regula isso, que seria educação, que no nosso caso é o Ministério da Educação. Veja, o que eu estou usando aqui é apenas um exemplo aleatório
para nos ajudar a entender este mecanismo, tá? Então, instituição inalcançável. Mas ele coloca uma outra característica que vem derivando da instituição, que é a organização. Eu já consigo compreender um pouco melhor qual ou quais são as ideias de instituição a partir da análise dessa organização. Mas o Barendt ainda coloca outras possibilidades, que seria, por exemplo, o estabelecimento. Instituição é inalcançável, mas a organização eu já posso alcançá-la. Como exemplo, o MEC. Mas eu também posso compreender melhor as características institucionais da educação por meio dos estabelecimentos. Se a instituição é a educação, se a educação é a instituição, se a organização é o MEC, o que seriam então os estabelecimentos? É a universidade? É a escola? São essas estruturas, por exemplo, que estão, esses estabelecimentos que estão voltados para a educação. Eu também consigo compreender melhor o que é este pensamento de educação por meio da análise destes estabelecimentos. E aí o Barendt continua na sua análise e dirá, olha, tem a instituição, tem a organização, tem o estabelecimento e temos também os equipamentos. O que seria o equipamento? Tudo aquilo que faz parte daquilo que nós chamamos de estabelecimento. Pensa no tipo de cadeira que te recebe todos os dias na sua sala de aula. O tipo de estrutura do prédio. Digamos se tem computador à disposição, onde você toma água, o banheiro que você utiliza. Cada uma dessas características aí, ou os equipamentos que estão à sua disposição dentro desse estabelecimento, também são partes da reflexão do pensamento sobre instituição. E por fim, já que nós estamos falando de organização, de instituição, de organização, de estabelecimento e de equipamento, ficou faltando o quê? Aquilo que eu e você exercemos dentro desses lugares, que são os papéis de agentes, de alunos, de usuários, ou, se quiser uma reflexão mais moderna, né, de clientes. Então, compreender o que seria a instituição exigiria partir por essas lógicas, né, que vêm desde o pensamento lá que é inalcançável, né, sobre a instituição, mas que se materializa de alguma forma nas organizações, nos estabelecimentos, e também aqui nos equipamentos e nos agentes. Essa seria uma forma que o Barendt entende as instituições. Muito interessante, né? Eu acho sempre muito rica a ideia que ele traz para uma reflexão sobre o que seria ou as contribuições das instituições. Mas, na tentativa ainda de fazer esse sobrevoo sobre o tema, nós temos também a contribuição do René Caes. O René Caes nós já falamos com uma certa... um pouco mais de tempo dele nas disciplinas de grupo. E o Caes, qual que é a maior diferença dele, né? Ele nos ajuda a entender que as instituições, elas nos precedem. Então, veja, cada instituição que existe hoje, ou a ideia dela, existe de uma forma anterior a cada um de nós.
Gente, pensa o conceito de família. Até aquele livro clássico sobre a criança e a família do Philippe Ariès, né, que mostra como essa ideia de família passou por transformações ao longo do tempo. Então, o que para nós hoje seria uma ideia natural de família, nem sempre diz assim a partir dessa obra, nem sempre foi assim. Então, a ideia de igreja, ou até mesmo se você for pensar, a ideia de escola, de educação, como nós aqui estávamos refletindo, tudo isso é anterior a nós, nos precede. Então, se ele nos precede, se a ideia de instituição nos precede, de alguma forma, então, nos determina. Faz sentido? E ao mesmo tempo que ela nos determina, essa ideia de instituição nos inscreve em suas malhas, em seus ritos e também nos seus discursos. Então, vai dizer aí o Caes, né? Descobrimos que a instituição nos estrutura e que contraímos com ela relações que sustentam a nossa identidade. Vou repetir, abrindo aspas aí para o René Caes. Descobrimos que a instituição nos estrutura e que contraímos com ela relações que sustentam a nossa identidade. Então, a instituição nos precede e a partir do momento em que ela nos precede, ela alimenta em nós algo relacional que vai determinando ou influenciando muitas vezes os nossos discursos, nossas formas de pensar. E é deste vínculo que vai se sustentando muitas vezes a nossa identidade. Veja que pensamento interessante do Caes, se nós formos pensar então qual a influência que as instituições possuem na nossa vida. Ele vai dizer que total. Total, né? Então a instituição, ela teria uma força de construir em nós aspectos relacionados à nossa personalidade, à nossa identidade, à nossa forma de ver e agir no mundo. Veja que nós temos uma contribuição, digamos, mais analítica do René Caes, se comparada, por exemplo, ao Barenblind. E aí, o Bleger, que é este autor que nós já analisamos aqui, né? Analisamos não, já citamos aqui, ele traz também uma contribuição sobre a psicologia institucional. Então ele vai dizer que a instituição, ela se refere no pensamento do Bleger a um conjunto de normas, de regras e atividades agrupada em torno dos valores e das funções sociais. Veja que esse daqui é o pensamento do Bleger. Só que o Bleger, ele coloca um objetivo que se distancia um pouco disso que nós estamos aqui analisando e que, ao mesmo tempo, entrega contribuições muito singulares sobre o que seria a psicologia institucional. Então, o Bleger, ele já analisa o que seria o papel do psicólogo institucional, né? Ele coloca uma série de características na obra dele. Então, por exemplo, pegando aqui a obra do Bleger, né? O psicólogo institucional, ele não pode ser parte da instituição, para o Bleger, por exemplo. Ele tem um livrinho que ele está dando um curso
na pós-graduação da UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, e ele vai citando mais ou menos uma ideia de passo a passo sobre o que seria o início da análise institucional numa empresa, por exemplo, ou numa instituição pública. Tá? Ele não está preocupado em criar uma estrutura de entrevista, ele só está dando ideias sobre quais seriam os aspectos mais importantes para a presente análise. Aí, o que o Blasher vai dizer então sobre o que seria o objetivo do psicólogo institucional? Para ele é o da psicohigiene. Psicohigiene. A psicohigiene do Blasher seria a preocupação justamente com a saúde e com o bem-estar da instituição e dos seus integrantes. Então, se você analisa o aspecto do Blasher relacionado, por exemplo, aqui à psicologia institucional, seria um campo, inclusive de atuação, onde nós poderíamos contribuir para a promoção de saúde. Seria quase que uma intervenção preventiva que visa ocasionar. Então, se você for pensar aqui para o Blasher, o que seria a saúde, né? Então, se você for pensar aqui pelo Blasher, a psicologia institucional seria um campo de atuação que visa, entre outras características, promover saúde e de uma forma preventiva. Eu vou agindo numa instituição para que essa instituição melhore e, consequentemente, também melhore o bem-estar de seus integrantes. Ou seja, eu, a partir da análise do Blasher, tenho a capacidade, utilizando os conceitos da psicologia institucional, de levar e gerar saúde e bem-estar a uma instituição. Tá? E temos também o pensamento do Loural. O Loural, ele já dirá que o objetivo da psicologia institucional, da análise institucional, enfim, que nós teríamos que nos apoiar, seria de desvelar os jogos de sentido que perspassam as relações sociais, os valores implícitos, a ideologia presente na própria instituição. Então, quando você pega aqui o Loural, ele nos ajuda a pensar que um objetivo que nós podemos ter a partir dessa análise é justamente esse, de entender e de trazer à tona o jogo. Jogo não no sentido, não é no sentido que você pode dar como se fosse algo necessariamente ruim. Esses jogos são parte do nosso cotidiano dentro do campo de relações sociais. Seria algo natural. Mas, ao mesmo tempo, eles podem estar, de certa forma, emaranhados que dificultem em nós a compreensão sobre o que está acontecendo de uma instituição e até mesmo das relações ali existentes. A análise, ela se propõe, deste modo, a desnudar, a trazer à tona o tipo específico de jogo que ali está ocorrendo e que pode estar interferindo na instituição. Jogos, muitas vezes, que são implícitos. Aliás, quando você pega lá no Blasher, ele dirá também, né, que uma das características dessa análise é trazer, entender o que está implícito e o que está explícito dentro de uma instituição. Então, esse sobrevoo sobre esses autores, o que eles nos mostram, ainda que de uma forma panorâmica, que pensar psicologia institucional é colocar-se diante do todo.
A relação causa e efeito que nós normalmente vamos utilizando de modo unilateral, ele não tem eficácia nesse modelo analítico. Nenhuma. Tá? As relações na psicologia institucional, elas são entrelaçadas, mas as relações entrelaçadas não são apenas aquelas que são visíveis. Há relações que são invisíveis e que são parte também da nossa análise. E o ideal da institucional ou do fundador, mesmo que o fundador não esteja mais vivo, mas o ideal dele, junto às projeções colocadas na instituição, por mim e por você, por exemplo, né, formam parte desse campo de análise, como também as possíveis intervenções. Então, quando nós pensamos sobre o que seria as possibilidades de pensamento, de atuação, de reflexão sobre psicologia institucional, se você pega até a ideia do Bledger, um ponto de partida é compreender, como ela surgiu? Qual foi a ideia de surgimento dela a partir do seu fundador, por exemplo? Que o fundador tinha uma ideia. Você que foi atuar nessa instituição, como trabalho, como voluntário, como militante, tem uma outra ideia. Então veja que aí nós temos relações que passam a entrelaçar e nem sempre prevalece uma harmonia entre elas. Compreender justamente esse entrelaçamento, que nem sempre é visível, seria uma das propostas dessa forma de análise. Tá? Então, por hora é isso. A ideia era caminhar um pouco mais sobre um pensamento geral ainda em psicologia institucional, e o que nós vamos tentar fazer daqui adiante é buscar aí sim, entrando na característica específica de cada autor. Como eu disse, nós fizemos um sobrevoo. Sobrevoo você vê características gerais, né? Você vê formatos, você vê ideias iniciadoras, mas você não consegue ver características tipológicas de cada um desses autores, onde eles se orientaram e o tipo de reflexão de uma forma aprofundada que eles estão buscando a fazer. Mas, por hora, para esse pensamento inicial, me parece que chegamos a um bom termo, e aí vamos aos poucos aprofundando sobre o que seria a psicologia institucional e o pensamento específico de cada autor, tá bom? Espero que seja proveitosa essa reflexão e nos encontramos para continuar o debate sobre elas.